O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, como eu dizia no começo desta celebração, depois da solenidade de Pentecostes, retomamos em toda a igreja o tempo litúrgico comum. Um tempo em que Cristo nos convida a testemunhá-lo em nosso cotidiano, nas realidades concretas da nossa vida pessoal, familiar, social, testemunhá-lo. E à luz da liturgia da palavra de hoje, eu gostaria de destacar um conselho evangélico que nos ajuda a viver este testemunho nas realidades concretas da vida. É o conselho evangélico de pobreza. Nós conhecemos os 3 conselhos evangélicos que são tradicionais na vida da igreja. O conselho de pobreza, castidade e obediência. São conselhos que nós todos, fiéis cristãos, devemos colocá-los em prática para no dia a dia testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Porém, eu destaco hoje, tendo em vista os textos bíblicos que a liturgia da palavra nos oferece, eu destaco o conselho evangélico de pobreza. Todos os conselhos evangélicos são vivenciados pela graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos dá a graça de colocar em prática, de fazer escolhas conforme esses conselhos evangélicos, particularmente o conselho de pobreza. Além de imunizar o nosso coração do pecado de idolatria em relação aos bens, idolatria em relação ao dinheiro, às posses, ao prazer, o conselho evangélico de pobreza nos torna generosos na oferta da nossa vida a Deus, na entrega do nosso coração a Deus. Devemos sim pedir ao Senhor a graça de vivenciar o conselho evangélico de pobreza para que nossa vida seja uma oferta agradável a Deus. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus, ele ensina a Pedro e aos seus discípulos a importância de testemunhá-lo por uma vida entregue, comprometida à causa de Jesus, à causa do reino de Deus. Para que a gente se comprometa com o nosso Senhor, é preciso ofertar o coração. É preciso dizer com a vida: Senhor,
A minha vida não me pertence, mas pertence a ti. Mas para que a gente possa, de fato, viver essa entrega, essa oferta de nós mesmos a Deus, precisamos do conselho evangélico de pobreza, porque sem a pobreza evangélica, nós nos apegaremos à própria vida. Ela será muito mais importante do que o amor de Deus. A nossa vida será muito mais importante do que o testemunho da fé. Os mártires cristãos, eles nos ensinam esse testemunho maravilhoso do conselho evangélico de pobreza. Porque no testemunho da fé, eles fizeram pouco caso da própria vida. Mas por quê? Justamente porque, pela graça de Deus, eles fizeram de si mesmos uma oferta agradável ao nosso Senhor. Tiveram seus corações imunizados do mal da idolatria, do pecado da escravidão aos bens, ao dinheiro, ao prazer, colocando em prática o conselho evangélico de pobreza. Mas também esse conselho evangélico nos torna generosos em relação ao amor aos nossos irmãos e irmãs. Deus nos concedeu talentos, Deus nos concedeu dons, Deus também nos concedeu bens, e mesmo que nós tenhamos poucos bens, nós podemos, pela motivação do conselho evangélico de pobreza, nós podemos promover o bem na vida dos mais necessitados. Pelo conselho evangélico de pobreza, fazemos de nós mesmos um dom para Deus, uma oferta também de amor aos mais necessitados. A vivência do conselho evangélico de pobreza nos ajuda a testemunhar a fé em Cristo por meio de gestos concretos de solidariedade em relação aos empobrecidos, como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do livro do Eclesiástico. O que diz o autor do Eclesiástico? Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Meus irmãos e irmãs, honremos ao Senhor com um coração generoso, nos ensina o autor do livro do Eclesiástico, e não regateis as primícias que apresentares. Interessante que o autor do livro do Eclesiástico fala inclusive do dízimo, importante para aqueles que colocam em prática o conselho evangélico de pobreza. Ele diz, com alegria, consagra o teu dízimo. Oferta generosa que nós podemos fazer à comunidade cristã, às nossas paróquias, às nossas comunidades, para ajudarmos a sustentar a obra de evangelização. Quantas obras comprometidas com a evangelização. Hoje nós celebramos os 41 anos da Rádio Canção Nova, a Rádio do Senhor. Essa rádio que é sustentada pela oferta há 41 anos, a oferta generosa de tantos irmãos e irmãs que na prática do conselho evangélico de pobreza compreenderam a importância de sustentar esta obra de evangelização. Assim também as nossas paróquias, as nossas comunidades, sustentar as obras de evangelização por meio da oferta do nosso dízimo. O conselho evangélico de pobreza é muito importante
para aqueles que estão fazendo um caminho, um discernimento vocacional, aqueles que de alguma forma se sentem chamados por nosso Senhor para poder assumir ministérios ordenados, para poder assumir vocações de consagração especial a Deus na igreja, deixando tudo, como Jesus nos ensinou no Evangelho, deixando tudo, deixando casa, deixando família, deixando irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Estes que vivem a generosidade da oferta da própria vida, do próprio coração para Deus na igreja, recebem o cêntuplo, conforme a promessa de Jesus no Evangelho. Irmãos e irmãs, celebrando essa Eucaristia, na graça da comunhão com Jesus Palavra e com Jesus Pão da Vida, Pão Eucarístico, que Deus dê a todos nós a graça de assumirmos com coragem o testemunho da fé no nosso dia a dia, pela prática do conselho evangélico de pobreza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.